No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Mineral. Eu sou a Rafaela Padilha, apresentadora ao lado do meu colega Dizzy de Paula, que hoje está ausente, trabalhando em razão da mineração também. E hoje vamos tratar de um assunto urgente, necessário e muito importante para a mineração. Nós vamos falar como a reforma tributária vai afetar a arrecadação dos pequenos municípios. Para isso, eu tenho aqui comigo o professor doutor Caio Bartini. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Rafaela. Muito bom estar com vocês novamente e ajudando o pessoal aqui no podcast Mineral. O senhor é uma sumidade quando se trata em reforma tributária, né? Não sou não, mas assim, a gente tenta um pouquinho ajustar naquilo que o pessoal precisa. Bom, vamos começar falando atualmente, da forma que está o regime tributário de arrecadação no Brasil. Quais são os impostos que os municípios arrecadam com a mineração? Na verdade, Rafaela, além do ISS, do Imposto sobre Serviço, que é de competência dos municípios, os municípios eles arrecadam muito o ICMS local. Por mais que o ICMS seja um imposto estadual, tudo que envolve o entorno da própria mineração, então transporte, energia elétrica, a questão e consome demais. Então tudo isso gera para aquele município uma maior fatia da cota parte do ICMS na arrecadação. Então, grande parte dos tributos advém daí, além também, que não passa a ser um tributo, é uma compensação financeira, mas nós temos a CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral. E além das taxas que a municipalidade pode cobrar e os tributos próprios, mas assim, vinculados à mineração, basicamente o ICMS, o ISS e a própria CEFEM. A partir de 2026, essa reforma tributária começa a ser implantada no Brasil. E ela traz uma mudança que hoje o imposto é cobrado na origem. Isso vai acabar. O imposto vai ser cobrado onde é consumido esse produto. Exatamente. Em que isso vai impactar nos municípios pequenos, doutor? Você imagina um município que ele é produtor, município que tem minério. Esse município, ele pode produzir milhões. Só que se ele tiver um baixo consumo, ele não arrecada mais nada. Nada de ICMS. A respeito do ICMS, sim. Por quê? Porque simplesmente, e geralmente acontece isso, os municípios que são os maiores produtores não têm um grande consumo. O consumo é repassado para outras municipalidades. Então, toda a parte que envolve transporte, toda a parte que envolve energia elétrica, os insumos, beneficiamento, esses municípios não terão mais arrecadação, a não ser que consumam no seu próprio território. Peraí, vamos falar de forma clara para as pessoas entenderem. Os municípios de Mato Grosso, em sua maioria, a mineração é de ouro, por exemplo, né? Vamos colocar. Esses municípios não terão mais o ICMS do ouro, porque todo ouro produzido em Mato Grosso é ativo financeiro e vai para fora. É isso. Exato. E além do que, você há de convir que ele passa a ser ativo financeiro apenas a aquisição. Porque quando existe a industrialização, seja ela por encomenda ou a comercialização, tem incidência do ICMS. Uhum. Só que a questão é, ele perde isso. Porque ele não vai consumir no seu município. Mas assim, por outro lado, todo o maquinário que ele comprar vai atuar no município, todo o insumo da mineração é para consumo local. Desde que ele faça o consumo local e a utilização local, isso gera a possibilidade também de créditos, né? E o fato de gerar a possibilidade de créditos também, de certa forma, acaba por zerar a possibilidade do município arrecadar. Meu Deus, a situação Você é concorda? complicada. Porque assim, eu adquiri maquinário, tá, mas eu adquiri maquinário, eu não vou pagar mais a tributação sobre aquilo que eu não agreguei de valor.
Eu só vou pagar a tributação sobre aquilo que eu definitivamente, por isso que chama IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Eu utilizei para consumo próprio. Tá bom, perfeito. Só que aquele consumidor final, até chegar nele, já teve toda a cadeia de débito e crédito. Então, quando você for ver ao final, Zerou. não vai ter uma grande arrecadação. E os municípios? O senhor tem conhecimento, o senhor está estudando isso, inclusive junto ao IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, né? Os municípios estão preparados para essa mudança? Definitivamente não. E vou dizer mais, os municípios agora eles vão se tornar, se os municípios eles não tiverem, Rafaela, uma boa base digital, eles serão invisíveis no sistema. Se eles são invisíveis no sistema, eles vão ter que admitir o repasse, a transferência que o comitê gestor do IBS colocar para eles, eles não têm como questionar. Então você imagina o seguinte, se hoje eu preciso ter a ciência básica de como anda o consumo dentro do meu município, como é que eu faço isso? Pela questão das notas fiscais que são emitidas pelos estabelecimentos, pela questão da população, pelo IBGE, você vê essa situação. Agora você imagina o seguinte, vários municípios, nós temos 5.570 municípios no país. Eu posso dizer, mas com muita propriedade com você, que mais de 85% dos municípios não tem uma base digitalizada e nem uma base estrutural daquilo que é feito no seu território. Tem município que não arrecada IPTU. Meu Deus. Tem município que não faz fiscalização nenhuma. Nesses municípios pequenos, por exemplo, que a gente está falando, eu falo da nossa realidade aqui do estado de Mato Grosso. A maioria dos municípios que tem mineração, eu falo mais de ouro, né? Porque a gente tem mineração de calcário, sim, tudo brita, areia. Que é mais organizada. Perfeito. Mas a gente está falando da mineração de ouro que ainda é bastante artesanal. Bastante artesanal e bastante informal. Esses municípios, eles não têm essa base fiscal. Além de não ter base fiscal, Rafael, eles não se preocupam com isso. Os gestores públicos não se preocupam com isso. Porque, geralmente, quando o gestor público ele tem que organizar a casa, isso vai gerar um aumento de tributação. E ele não quer, por medidas eleitoreiras, ele não quer dizer, eu não quero ser conhecido como gestor que aumentou o imposto. É uma mácula, né? Você entende? Eu não quero ser. Ninguém fez. Até agora o município. Só que qual que é o grande problema, Rafael? Os municípios eles estão, em sua grande maioria, sobrevivendo por transferências de cota à parte, de ICMS. Nem a CEFEM eles fazem a fiscalização adequada. A CEFEM, na maioria dos municípios, cai na conta única, paga até salário de servidor. Você entendeu? Né? Nem isso eles fazem a arrecadação. Agora você imagina o seguinte. Essa cota à parte, ela desaparece até 2033. Não vai ter mais. Eles vão repassar tão somente com base naquilo. Então vai ter um sistema que é unificado em âmbito nacional. Do comitê gestor. Unificado. O IBS é unificado, assim como a CBS também, mas pela Receita Federal. Mas o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele é unificado. E aí você imagina o seguinte, além de ser unificado, Rafaela, eles vão disponibilizar, o comitê vai disponibilizar o sistema, mas cabe ao município linkar e prestar as informações. Tem município que não tem absolutamente nenhuma base de dados. Qual a solução para isso? Existe alguma solução para esses municípios? Existe, mas a solução vai depender o quê? Vai ser na dor, porque vai ter que ter uma qualificação de pessoal. Né? Os municípios necessariamente vão ter que ter uma qualificação de pessoal. Eu não consigo enxergar mais, Rafaela, seja no setor mineral, seja na administração pública, eu não consigo enxergar mais o funcionamento dessas entidades sem ter uma consultoria tributária permanente. Consultoria externa? Externa. Porque, assim, a reforma tributária, ela estabelece a LOAT, Lei Orgânica da Administração Tributária, né, que cria carreira de fiscal, não é fiscal agora, é auditor nos municípios, que são salários altos, né? Nós temos auditor fiscal no estado de Mato Grosso que ganha quase R$40 mil. E ela é unificada. Como que o município, com 5 mil habitantes, vai manter um salário desse para um auditor? Como é que fica isso, doutor? Por essa razão que eu vejo o seguinte,
nós precisamos ainda aguardar, Rafaela, o que o comitê gestor do IBS vai estabelecer de normatização. Porque você concorda que caberá ao comitê gestor a arrecadação e a fiscalização do IBS. Uhum. Então, isso vai ser... Ele é composto por esse comitê? Esse comitê ele tem, assim, ele vai ser composto tanto... o Conselho Superior, que é o que vai decidir, são 54 membros. 27 Dos representando estados? os estados e 27 representando os municípios. 14 para os municípios mediante eleição e 13 para os municípios de maior densidade econômica. Ou seja, estados menores estão fora. Você entende? E aí vem um pouco mais. Hoje vai ser necessário que a municipalidade tenha uma boa relação com o Conselho Superior? Sem dúvida. Ela vai ter que ter um trabalho político. Mas como que um gestor que não está nem preocupado com a implantação da reforma vai estabelecer esse laço? Pois é, isso ele pode fazer através de parcerias, consórcios intermunicipais. Então pega, por exemplo, a Baixada Cuiabana. A Baixada Cuiabana monta um consórcio intermunicipal para que ela tenha alguma força de expressão perante, por exemplo, o secretário vai ser um secretário com certeza, que vai estar no Conselho Superior que representa o Estado do Mato Grosso. Vamos verificar quantos municípios, se eventualmente será contemplado alguém do Estado do Mato Grosso que fará parte do comitê gestor. Mas o senhor falou que tem um representante de cada estado. De cada estado. Nós teremos. Sim, do Estado. Dos municípios, você tem difícil. também, é diferente. Né? Então, geralmente, a gente sabe que os municípios vão ter uma representatividade muito pequena. Então, concorda comigo, Rafaela, que diante desse cenário, esses municípios que são realmente grandes produtores, que produzem bilhões, se eles dependerem dessa única fonte, esquece. E nós temos municípios da Baixada Cuiabana, no estado de Mato Grosso, que dependem da mineração para sobreviver. E o que mais me choca, nenhum deles, Rafaela, sabe o que está acontecendo? Nenhum deles está começando a acontecer aquela coisa de assim, mas vai acontecer como aconteceu com a lei de licitações. Vai ter as prorrogações. Só que a diferença é a lei de licitações é uma lei ordinária federal. A mudança dela de prazo se faz contra a lei ordinária. A questão tributária é constitucional. Eu só poderia... Não só a questão impositiva. Eu só posso alterar o prazo, Rafael, se for por emenda constitucional. Nossa! E aí eu quero ver hoje a organização e a capacidade política que você concorda que ano que vem é ano de eleição. Você acha mesmo que determinadas pautas, bombas vão passar o ano que vem? Não. E vou dizer mais. Por mais que a reforma tributária, Rafaela, já esteja sancionada, a lei complementar 214 já está em vigor, você sabe quantos projetos de lei para alterá-la já existem? 13. A norma nem começou a aplicar. Já possuem 13 alterações. Eu pergunto, você acha mesmo que a empresa, você acha mesmo que a administração pública, ela tem condições de fazer o acompanhamento de todas as normatizações, mudanças que terão em obrigações administrativas, sem ter um apoio externo? Não. E o prazo? A gente sabe que ele começa a ser implantado em 2026, em janeiro do ano que vem. Quer dizer, daqui a 40 dias. Exatamente. Né? Mas é de forma experimental, gradual. Quando que os municípios, de fato, serão impactados? 2033. E como é que... E passa rápido, hein? Passa rápido. E as administrações, a gente vai ter pelo menos 2 gestões distintas até 2033? Você vai ter 2 contabilidades paralelas, não só a administração pública como as empresas. Obrigatoriamente. Por quê? Porque nesse período de transição, a tributação que já existe vai continuar e vai ser implementada uma nova. E para isso nem a empresa está preparada também, né? Nenhum setor está. Mas essa reforma veio porque ela é necessária. Era necessário regulamentar. Ela é necessária. Eu só esperava, Rafael, eu fui um grande debatedor disso,
em Brasília, eu só esperava que ela viesse em fases. Mas ela não vem em fases? Quer dizer, Não, ela não, ela começa em vem- 2026 e vai até Uma 33? coisa ela vira em fase, outra coisa é o período de transição. É a transição. O que eu estou dizendo é, primeiro deveria se implantar uma parte da reforma. Então, primeiro você faz o experimento, inclusive já preparando o terreno, olha, vamos criar a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços. Pega a COFINS e PIS, não precisa nem de emenda para isso, é uma lei complementar, cria e já começa a implementar o sistema. Já vai preparando as municipalidades e os estados para isso. Para que você chegasse numa fase 2 e mexesse acerca do ICMS. Que é o principal imposto de arrecadação. Na fase 3, eu colocaria serviços. Só que com a conversa perante os membros do Congresso, notadamente os que cuidam da reforma, falaram foi o seguinte, Rafaela, mas Caio, ou aprovava tudo agora, ou seria muito difícil dar continuidade nas aprovações. Então, por isso, Rafaela, isso porque eu não estou falando do imposto seletivo, que é um outro importante. IBS e CBS, imposto seletivo. Mas, assim, nesse panorama municipal, existe também a falta de interesse dos gestores, como a gente colocou aqui. E não existe nenhum curso que o governo federal ou que o Congresso Nacional dá de capacitação? O Congresso Nacional, a Receita Federal, ela estabelece sites que são próprios, programas de reforma. Eu pergunto, quem acessa? Rafaela, a gente tem escutado mais sobre a reforma do Código Civil do que a reforma tributária. Do que a reforma administrativa que nem entrou em pauta Que nem entrou ainda. em pauta. Ainda Você fato. entendeu? E não é Do que algo que interesse. está ali, né? Não é interesse do governo. Você fala, mas como não é interesse? Porque ele sabe que vai ter um aumento exacerbado de arrecadação. Ele prometeu que não vai ter aumento de arrecadação. E eu provo por A mais B que vai aumentar. Só um ponto. Vamos pegar o setor de serviços. Qual é a tributação em média do setor de serviços? Rafaela, se a gente pega a municipalidade, vamos colocar de 2% a 5% de ISS, a depender do município, certo? Vamos pegar mais PIS e COFINS. Vamos imaginar o seguinte, olha, em tese, o setor de serviço paga entre 13% e 15%. Com a alíquota de referência do IBS, só do IBS e CBS, o setor de serviço paga 28% em média. Já salta de 13% para 28%. E vou dizer mais para você. A gente fala dessa questão do crédito, né? Vai ter crédito e tal. Qual que é o crédito que o setor de serviço tem? Nenhum. Nenhum. Eu tenho o prestador de serviço e o tomador de serviço. Qual crédito você tem no meio? Pois é, qual crédito que você tem no meio, amiga? Você vai poder deduzir o funcionário que você tem? Não vai. Mas quando a gente fala em governo, eu acho que é bom deixar claro aqui que não é uma função do governo federal, porque foi aprovado pelo Congresso Nacional, onde existe... Não adianta colocar as culpas, as expensas no executivo, não. Porque no Congresso, inclusive, o governo tem minoria. Executivo executa. Executa. O Congresso fez essa lei e o governo federal tem minoria no Congresso. Tanto, né? Congresso. Eu digo para você, Rafaela, depois a reforma, qual é o grande, que eu vejo, qual o grande gargalo? A reforma ela não foi criada por uma comissão de juristas. A reforma ela foi criada por economistas e pela Fazenda. Ela visa arrecadar. Então, assim, por mais que se diga, não, mas ela não visa arrecadar, visa. Visa aumentar a arrecadação. Aumentar substancialmente a arrecadação. Mas os estados estavam envolvidos em todo esse movimento. Claro que estava, mas o que interessa para o estado? A arrecadação. E os municípios ficaram alheios a isso? Os municípios eles poderiam ter participado diretamente através de duas entidades. A Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos. Pouco foi falado. A academia, os juristas, os formadores de opinião, mal foram ouvidos. O senhor participou da Expo Minério e apresentou alguns dados a respeito dos municípios da Baixada Cuiabana. O senhor pode falar para a gente sobre isso? O que eu vejo de perda significativa de imediato, Cuiabá, Várzea Grande. Cuiabá? Cuiabá vai perder a arrecadação. A capital do estado? A capital vai onde perder tem a maior arrecadação. movimentação de imposto sobre serviço? Vai perder a arrecadação, porque muitas coisas, o que acontece? As empresas ela têm sede aqui, só que ela acaba prestando serviços em outros lugares.
Então, é aquela coisa, deslocou-se de onde se produz a riqueza para onde a riqueza é consumida. Cuiabá é produtora de riqueza. Mato Grosso. Produz, mas exporta tudo. É isso que eu estou dizendo. Não beneficia dentro do estado. É Nem isso. consome. Nem aqui. consome. Então, será que isso não tem que ser melhor aprofundado? Não está na hora, Rafaela, dos municípios começarem a exercer, como eu já tenho feito para alguns estados da federação. Eu fui agora demandado, Rafaela, foi há uns 2 meses, para o estado do Tocantins. Vários municípios pediram um workshop da parte tributária na reforma e falaram assim, cara, como que a gente faz com a perda de arrecadação? Como? Qual é a solução? Qual é a solução? Tem soluções. Industrializar? Tem soluções. Beneficiar o Você produto? pode criar um distrito industrial. Mas o senhor consegue aplicar isso numa cidade como Poconé, por exemplo? Como Nossa Senhora do Livramento? Não, isso depende de qual é a vocação do próprio município em si. Eu posso criar, porque, por exemplo, uma coisa que ninguém está se preocupando também aqui no estado do Mato Grosso é os benefícios fiscais, eles vão acabar. Tem muita empresa que está aqui por causa de incentivos. Incentivo fiscal. Fiscal. Eles vão terminar. Essa guerra entre estados. Exato, isso vai acabar. É proibido existir esse incentivo fiscal fora da reforma. Então, assim, aproveite Fora o incentivo. da reforma, como Ou assim? seja, aproveite Porque a o União incentivo também... fiscal até 2032. Depois disso, não existirá mais. Não vai ter incentivo, a não ser os regimes específicos que são colocados pela Lei Complementar 214. Então, os incentivos e subsídios existentes eles vão acabar. E aí, o que vai acontecer com a grande gama de geradores de riqueza? Eles vão buscar locais onde eles conseguem ter uma energia mais barata, onde eles conseguem ter uma melhor logística. Ou seja, eles vão para os grandes centros. Porque como que a gente interioriza isso sabendo, assim, Mato Grosso fica no centro-oeste. Nós estamos no processo de construção de uma ferrovia. Nós não temos mar. São a 1.800 quilômetros do mar mais próximo. Quer dizer, como é que fica? Como é que fica? Você entendeu? Agora eu pergunto a você, Rafaela. Será que esses pontos que nós estamos discutindo aqui num podcast, falando num podcast, será que eles foram muito bem traçados nas discussões? Porque eles pegaram um modelo europeu. Perfeito. Na Europa, tem mais de 170 países que funcionam. Tá. Mas eu pergunto, será que você vai conseguir comparar um país de dimensões continentais com uma quantidade que nós temos de desigualdades regionais e sociais e fazer aplicar o que tem em funcionamento no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, aqui? É complicado. Porque dentro do estado de Mato Grosso nós temos abismos, não são desigualdades regionais. Entendi. Nós temos o município de Sorriso, que é o mais rico, um dos mais ricos do país, e temos Alto Paraguai. Né? Não existe nenhuma forma de compensação? Tem um fundo de compensação. Só que o fundo de compensação, Rafaela, ele vai durar durante um determinado período para tentar compensar a perda de... Já tem Já está pré-estabelecido esse período? Pré-estabelecido o fundo de compensação. Só que é aquela coisa, minha amiga. Quanto tempo ele vai durar? Até o fim da reforma. Até 2033. Seja, até 2033. Para tentar equacionar a perda. Por quê? Porque depois eu vou depender única e exclusivamente do que você me fornece. E se eu você não me fornecer, eu vou passar aquilo que eu entendo que é com a média de arrecadação que você teve nos anos. Mas então vai haver uma mudança cultural, uma mudança Total. De conceito, né? É uma forma de mudança de se fazer negócio no país. O comércio, o governo precisa ser mais enérgico e educar as pessoas a
exigirem nota, comprovação de consumo? Rafaela, nós teremos, durante o período de transição e pós-reforma, nós teremos 2 tipos de pessoa. Pode ser física ou jurídica, mas 2 tipos de pessoa. Ou aquela que está na formalidade, ou aquela que está na ilegalidade. Acabou. E, geralmente, quem está na ilegalidade não vai conseguir fazer qualquer espécie de negócio. Por qual motivo? Porque eu não vou comprar de alguém que não me gera crédito. Eu não vou. Por quê? Porque essa operação ela acontece de maneira automática no sistema. É por inteligência artificial. Tudo que eu consumir já existe é uma determinação. Para você ter uma noção, os meios de pagamento, eles já fazem a divisão no momento que a pessoa pagou. Então você foi comprar uma água. Na hora que você comprou a água e você fez o pagamento com cartão de débito, por exemplo, automaticamente. O próprio meio de pagamento ele vai falar: tem tanto para a União, tem tanto para o Estado, tem tanto para o município, isso aqui para o empresário. Já vem impresso na nota, como é nos Estados Unidos? Já vem dividido. Ou seja, praticamente você não vai ter sonegação. Vai ser muito difícil ter sonegação. O que é um avanço. Claro. Outra, uma coisa que ninguém fala: o Brasil é signatário do DREX. Que é DREX? DREX é você tirar, acabar com o dinheiro físico. Que Só já está acontecendo, né? moeda digital. Só dinheiro digital. Ou seja, então você, de certa forma, sufoca também as ilegalidades, que são pagas o quê? Dinheiro vivo. Em cash. Lavagem de dinheiro. Você entendeu? Dinheiro. O dinheiro na mesa, o dinheiro no chão. Isso vai acabar. Ou seja, a informalidade, ela tem... Por isso que eu falo, a reforma ela é benéfica? Sim, ela é benéfica porque quando ela ficar efetivamente implementada, nós teremos um outro nível. Mas o grande problema é até chegar lá. A gente está chegando ao fim desse assunto que é de extrema importância, né? Principalmente para os pequenos municípios. Eu fiquei assustada, porque eu achei que esse impacto fosse para municípios pequenos. Mas se até a capital vai sofrer, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os gestores que nos assistem aqui e também para as pessoas, para os prestadores de serviço que estão na mineração. Né? E para mim, que eu sou prestadora, como se organizar, como se preparar para esse momento de transição aí? Primeiramente, se capacitar adequadamente através, seja de material, de cursos, de escutar determinados, como está acontecendo aqui, escutar um podcast que venha a trazer uma informação de qualidade e não confundir informação, conhecimento e sabedoria. Hoje nós vivemos um fenômeno, Rafaela, que eu chamo de infoxicação. Nós estamos intoxicados de informação. Nós temos informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema Quase sempre não são verdadeiras. As pessoas estão confundindo conhecimento com sabedoria. Então você pode perceber o seguinte: sempre aparece um mágico, um gênio do Instagram, uma receita mágica, uma receita fantástica que vai resolver a vida. Vamos ser muito sinceros, não existe resposta simples para problemas complexos. Eu sou professor da área tributária, Rafael, há mais de 25 anos. Eu não sei nada. Mesmo tendo 2 doutorados, mesmo indo para 2 pós-doutoramentos, eu sou um estudioso do direito tributário. Então, assim, partindo da complexidade do tema, não basta se atualizar de informações. Tem que contratar pessoas especializadas. Pessoas que você sabe que elas têm validação jurídica, que elas são importantes no mercado. Não é... Rafaela, nós temos um advogado para cada 160 habitantes. Você tem uma proliferação de profissionais que ficam se degladiando com o preço. O que as pessoas devem entender é: existe uma diferença gigantesca entre preço e valor. Você tem que ter serviços, conhecimento que tenham valor agregado. Não adianta
Nesse momento, existem muitos... O senhor está falando de valor. Existem muitos profissionais que já estão aptos a atuar? Quer dizer, advogados, contadores? Não, muitos não. São poucos os profissionais hoje habilitados com condição de discutir amplamente a reforma e que são juridicamente relevantes. Quando eu digo juridicamente relevantes, é que os tribunais seguem as suas diretrizes, ele forma opinião. São poucos. Nós não temos muitos, não. O assunto é muito complexo. É denso. É denso. E quando é denso, nós temos hoje uma geração, Rafaela, a geração de novos, né, profissionais do direito, é uma geração que não tem uma grande vocação para estudo. Eles querem respostas prontas. Eles querem utilizar a ChatGPT. Eles querem, eventualmente, coisas que são com maior facilidade. E assim, a vida nos ensina que não tem situações que não é fácil, não tem facilidades, tem que penar, tem que colocar a bunda na cadeira, tem que estudar, tem que estar vinculado. E outra, uma coisa que não vai se conceber mais, Rafaela. Empresas, não só a administração pública, mas as empresas com uma gestão que não seja profissional. Grande parte das empresas que nós temos no Brasil, elas são empresas familiares. Não tem nenhum problema com isso. O fato de ser empresa familiar não tem problema. Só que a gestão não tem que ser familiar. A gestão tem que ser profissional. Você tem que ter governança. As pessoas que não tiverem governança fiscal hoje, elas vão perder muito, vão ser extremamente autuadas. Professor, eu te convido, assim, o nosso tempo acabou, o bate-papo é muito bom, muito interessante. O senhor fala de uma forma brilhante, tem muito conhecimento. Mas a gente precisa voltar a conversar sobre isso no outro momento, quando tiver efetiva já, né? Já tiver sido implantada essa reforma já a partir tributária. De janeiro. A gente provavelmente vai se ver daqui a um ano no Expo Minério 2026 claro. E já te convido com antecedência para fazer um panorama atualizado desse contexto. Né? Fazer já uma análise daquilo que aconteceu no ano de 2026 e vai ser um grande prazer sempre. Cara. E não existe perspectiva nenhuma disso ser adiado, né, professor? Não, até o momento, Rafaela, não. Se tivesse alguma perspectiva, eu entendo que o Congresso já deveria ter se movimentado para uma emenda constitucional para mudança de alguns prazos. Isso não aconteceu e eu creio que agora, final de novembro, início de dezembro, isso não vai mudar. Agora é orçamento, outros projetos. É outro projeto. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Sempre um prazer desfrutar do seu conhecimento. Imagina. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse bate-papo extremamente relevante para a mineração, para os pequenos municípios do estado de Mato Grosso. E se você gostou, curta, compartilhe com o maior número de pessoas possível, para que esse conteúdo, que é extremamente importante, chegue a quem precisa de conhecimento, quem precisa de orientação jurídica. Conto com você, conto com a sua audiência e te aguardo no próximo Podcast Mineral. Até lá. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company.